Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de muito carinho, de muito amor, que nos sustente, que nos fortaleça nos dias nossos, nas nossas decisões, para que sejamos mais ponderados, eliminando o medo, a tristeza, para sentir a grandeza do momento em que ora vivemos pela luz da doutrina espírita, que todos os instantes tem nos esclarecido. Nós hoje vamos ler o Evangelho, o item 19, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós, que aí viveis causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude a ventura dos vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria. Deitado sobre a estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigada, obrigado, meu Deus, por haver querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória, reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolação para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnado, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando bastantes fortes para suportar. Porque agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasse, embora devesse o vosso corpo para uma estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal de salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé e o remédio seguro do sofrimento mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaiam os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento até Jesus
o nosso irmão maior, médico de nossas almas, para que ele possa nos auxiliar a fortalecer os nossos pensamentos no bem, a fortalecer a nossa fé, nossa confiança, para que todos nós possamos suportar as dificuldades que cada um vem passando, especialmente nas aflições, mas lembrando-lhes, amigo, que no discorrer da vida, no desdobrar das oportunidades, seremos sempre bem-aventurados. Que Deus, nosso Pai, envolva os nossos entes queridos, familiares ligados aos nossos corações, amigos que compartilham conosco as nossas lutas, que todos recebam de Jesus as bênçãos profícuas do seu amor. Obrigado, Jesus, que assim seja. Queridos irmãos, nós vamos ver que esse capítulo, do Evangelho, que vem nos chamar a atenção para bem-aventurados aflitos, é um capítulo que nos traz uma esperança, e esperança de que a gente possa vencer as nossas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, porque sem lutas nós não seremos bem-aventurados. Sem lutas nós não poderemos mudar um passado delituoso que ainda nós estamos carregando na nossa história, nos registros que fazem parte de nossa vida. Por isso, venho convidar a todos a refletir em você mesmo, amigo. Pois, por mais que a gente queira explicar a dor, a necessidade de cada um, somos nós que temos que observar onde estão as nossas arestas que precisam ser modificadas, o nosso entendimento, a nossa intenção, para que possamos ver que aquilo que parece dor, sofrimento para nós é o remédio, é aquilo que nos liberta, é aquilo que vai, na verdade, nos desatar de todos aqueles nós que nós já demos ligados aos nossos sentimentos. Portanto, já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta. O que quer dizer isso? Esquecemos de tudo disso que eles já avisaram, que nós teríamos dias gloriosos? Será que nós ainda estamos vivendo na terra para viver as nossas dores do orgulho e da vaidade que não me deixa reconhecer quem sou e reconhecer que nós somos um espírito ainda tão endividado? É preciso que lembremos sempre que as chagas que foram abertas em nosso contexto mental e perispiritual são construções nossas por não termos alinhado os nossos pensamentos com as leis de Deus. Mas na misericórdia infinita do Pai, todos nós temos recebido a oportunidade de rever esses quadros de memória e reencontrar com tantos espíritos que têm nos auxiliado a vencer as nossas lutas. E o Evangelho nos faz uma pergunta: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Por que que nós muitas vezes até pedimos a morte? Por que que tantas vezes não compreendemos que a vida ela é imortal? Nós não perdemos a vida, o espírito é imortal, a vida é o movimento que o pensamento nos traz. Se nós hoje estamos chorando, é porque ontem talvez nosso olhar, nossas alegrias eram tão funestas que não nos levou, não nos permitiu a refletir na bênção das palavras do Cristo, daqueles profetas que já vieram para nos ensinar, de Moisés, que também veio para nos instruir e ensinar. Nós somos espíritos da primeira, da segunda e da terceira revelação, amigos. Não temos mais motivos para chorar. Não temos mais motivos para achar que o nosso sofrimento é infindável. Não. Todos nós sabemos que a reencarnação é uma proposta divina,
Mas nós fomos aqueles que pedimos tais provas. A prova não é imposta, a não ser para aqueles espíritos, que não é o nosso caso, ainda tão primitivos, tão densos seus pensamentos na matéria, ainda vivendo muito mais para o primitivismo do que para alçar a sua evolução. Nós estamos hoje buscando as consolações no Evangelho de Jesus. Nós estamos hoje procurando entender que os nossos grandes equívocos foram ocasionados por nossas ilusões. Então, Deus tem nos dado esta oportunidade para que a gente possa melhorar. Cada reencarnação é um novo planejamento reencarnatório, é dissipando cada as dúvidas que nós temos, desnudando das nossas vaidades, para que a gente possa compreender que a vida não é estar apenas no mundo. Nós não somos espíritos que vivemos eternamente no mundo. Nós somos o homem no mundo, mas não do mundo. Então, nós muitas vezes reclamamos, não queremos suportar as nossas escolhas, as dores que nós pedimos para que pudéssemos caminhar e melhorar. Fomos nós que pedimos tanto a riqueza como a miséria, para que a gente pudesse vencer aquilo que nós esbanjamos, ou tivemos carências e revoltamos no passado. Lembremos, amigos, a nossa memória guarda os registros de todos os nossos atos. O nosso perispírito registra das referências dos nossos pensamentos. Nada é solto na nossa vida. Cada prova é uma oportunidade, um desafio para que a gente venha colocar em prova a nossa fé, o nosso conhecimento. Que adianta falar de doutrina espírita se essa doutrina não me liberta? Então, tudo que parece que é um mal, que é uma dor infinita, que é um sofrimento, nós é que pedimos para lutar, para que a gente possa sair desse mal que nós estamos ainda mergulhados, este mal moral. É preciso que a gente busque na reencarnação todos os meios que vão nos esclarecer. E é por isso que a doutrina espírita ela tem esse papel de nos esclarecer, de nos libertar. Todas as dores que hoje passamos, as dificuldades, nada mais são do que provas libertadoras, se nós compreendermos que é pela dor que nós nos educamos, e o nosso corpo, ele não pode ser algo que nós vamos olhar como prioridade, sem valorizar as questões do pensamento, observando como penso, como sinto, como eu posso viver. Amigos, não estamos mais neste tempo. O remédio hoje é outro. Nós temos que atacar as nossas vaidades, nosso orgulho, as obsessões que muitas vezes são cruéis, porque nada mais são do que a perseguição daqueles que no passado nós não conseguimos amar. Nós sabemos que a fé é essa construção íntima que vai mover todos os nossos esforços para que a gente possa entender que todas as nossas lutas é o remédio da nossa própria libertação. O Senhor, após o seu selo em todos os que nele creem. Ora, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus. O Cristo nos diz que com a fé nós transportaríamos as montanhas. Nós precisamos entender que todos nós que ainda sofremos ou que passamos por esses momentos de dores, se nós tivermos fé, nós não estaremos sozinhos em momento algum. A oração nos liga, a oração nos fortalece, a oração nos sustenta e a oração nos aproxima de Deus. Os momentos mais fortes das dores são as primeiras notas alegres da eternidade. Qual é a nossa dor se nós não compreendermos que tudo passa? A dor passa a ficar também numa eternidade que nós achamos que nunca vamos melhorar. A vida não é assim, amigos. A vida é um movimento criado por nós mesmos.
Deus nos concede pelos atributos que nós possuímos, expandir esse conhecimento, modificar a nossa inteligência para que possamos desprender desse movimento que temos com o corpo, achando que é o corpo que dirige a nossa vida. Muitas vezes nós entramos numa convulsão moral de medo, de ansiedade, de aflições, porque não temos fé. Ditosos são aqueles que sofrem e choram com amor. Alegres estejam suas almas, porque a Deus as acumulará de bem-aventuranças. Por isso que Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, para que nós pudéssemos compreender que é por meio da reencarnação que nós vamos alcançar estas bem-aventuranças. Felizes seremos quando nós divisarmos um horizonte de paz e de luta, de esperança, não a luta mais doída, mas a luta do progresso, a luta para avançarmos. E nesse momento nós estaremos, então, sendo reconhecidos por Deus nosso Pai, e todos nós vamos nos sentirmos bem-aventurados. Bem-aventurados seremos diante dos olhos de Deus. Que Ele nos abençoe e que o Mestre Jesus nos ajude e nos ampare. Queridos amigos, nós, nesta hora feliz, pedimos a Jesus que nos proteja, que todos nós possamos receber o passe, mas que esse passe restaure as nossas esperanças de progresso. Tenhamos confiança, pois os espíritos amigos estão a nos envolver. E como nos diz o nosso querido Eurípides, esse professor querido, invisibilidade não quer dizer ausência. Estamos cercados por entes queridos. Pedimos a eles que fluidifiquem as nossas águas e que a paz permaneça em nossa intimidade. Muito obrigado, Senhor. E nesta manhã, deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se abraçados por Jesus.